Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Rede Cruzada, a cada 15 dias, às segundas-feiras, sempre sobre um tema versando sobre educação. E hoje a gente vai conversar com o Fabiano Munhoz, educador e psicomotricista, que vai conversar com a gente sobre a literatura além dos livros. É um dos eixos importantes do trabalho pedagógico da Rede Cruzada, especialmente na educação infantil. E o Fabiano, que é um parceiro nosso, já de alguns anos, vai ter a oportunidade de contar aí o trabalho que ele e a equipe dele fazem no Fabulosos, para justamente trazer conteúdos de maneira diferente ou não exclusiva do que a gente encontra nos livros didáticos. A gente vai poder conversar sobre... tem N maneiras da gente transmitir e mediar os conteúdos e os saberes, além da palavra escrita, além dos livros didáticos. Boa noite para todo mundo. Então, oi Cíntia, Cristina, Verônica, Isis, tudo bem? Oi Tânia, boa noite. Pessoal chegando devagarinho. Tia Karine, G Moutinho, tudo bem? Como sempre, a gente espera aí, nesses primeiros minutos, o pessoal ir chegando. Eu estou esperando o próprio Fabiano, que ainda não apareceu por aqui. Eu vou até aproveitar e mandar... Vamos só aguardar um pouquinho para o pessoal ir chegando. Isis já se recuperou da viagem? Já está descansada? Oi, Fabiola, boa noite. Estamos esperando só mais gente entrar. E inclusive o Fabiano. Boa noite, nome lindo, Concha de Histórias. Estamos só aguardando a galera chegar, especialmente o Fabiano. Nossa, eu lembro, quando eu era criança, que eu ficava escutando os sons das conchas que eu pegava em Copacabana e eu viajava. O mar inteiro cabia dentro da concha. Era muita história. Ah, Vanessa, você é suspeita, Ainda mais porque você trabalha na Casa de Leilá e trabalha com uma das linguagens,
mais lindas para a gente contar as histórias e refletir sobre a vida, né? Que é o teatro. Parabéns pelo trabalho. E certamente você conhece o trabalho da Fabulosos lá na casa de Leilá. Boa noite, Ingrid. Oi, Mica. Pois é, Vanessa. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Fechava o olho e ficava escutando aquele barulhinho que era onda, era tudo. E aí a gente começa a viajar, né? Oi, Tião, boa noite. Estamos ainda esperando o Fabiano. Verdade. E vamos ter oportunidade de ouvir muita história hoje do Fabiano por aqui. Salve, Tião. Patrícia chegando, coordenadora da Leilá. Patrícia, aproveita, eu mandei mensagem para o Fabiano, ele não me respondeu. Vê se você consegue fazer um contato com ele. Super. Boa noite, Micaela. Gente, o pessoal que está chegando, eu estou esperando o Fabiano entrar, tá? E assim, né, como já passaram-se alguns minutos, né, só para eu já ir antecipando para o pessoal, a conversa hoje é sobre um dos eixos, né, do nosso projeto pedagógico, que é a literatura, mas a literatura num contexto que vai além do livro, né? Vai além do livro didático, né? As várias formas da gente expressar, né, os saberes, os conteúdos, compartilhar histórias, que vai além da palavra escrita, né? E o Fabiano, com o trabalho lá no Fabulosos, é um excelente exemplo das várias formas que a gente tem de dividir, compartilhar e produzir saberes. Vamos esperar. Boa noite para quem está chegando. Oi, Lua. Tudo bem? Boa noite. Oi para quem está chegando. Estamos esperando o Fabiano. Boa noite. Maria, Maisinha, Nath. Acho que é Mari Martins. Tem umas assinaturas que eu não consigo identificar, né? Deixa eu ver. Sem assustar. Patrícia, você consegue entrar na live aqui comigo? Isis também? Vocês estão em condições de entrar na live ou não? Estão de bob na cabeça? Só para a gente ir trocando figurinha por aqui. Opa, ótimo. Só para a gente ir começando a trocar figurinha por aqui.
enquanto a gente espera o Fabiano. Deixa eu te convidar, Patrícia. Tião, você tem chance de entrar também? Se você estiver ouvindo. Oi! Oi, Renato. Ó, aqui é o famoso se vira nos 30. Tudo bem? Boa Boa noite. noite. Boa noite para todos aí que estão assistindo ao Renato, a Rede Cruzada. Eu vou dar mais uns 3 minutinhos. E se o Fabiano não entrar, a gente faz o show. Ele deve estar tendo algum problema de Não, certamente. conexão, alguma coisa. Eu Estamos tentando perguntei, falar com ele. para ajudar a gente aqui, eu perguntei, porque o Tião está na live. Eu perguntei se o Tião pode entrar, né? Ele ainda não me respondeu, tá? E perguntei para a Tá. Isa também. Maravilha, já pensou que coisa boa? Isso, e aí a gente mostra. Ô, Tião, então vou te convidar, peraí. Nada acontece por acaso, gente. Nada. Vocês vão ver como a gente tem na ponta da língua esse eixo importantíssimo do nosso projeto pedagógico. E a Patrícia, para quem não sabe, a Patrícia é a coordenadora, né, a responsável pela unidade da Casa de Leilá, onde já há alguns anos o Fabulosos faz esse trabalho que Te o amo. Fabiano iria contar, mas a Patrícia pode contar para a gente também, né, como a observadora, a cliente, né, de tudo que a mágica que ele promove lá. E quem não conhece, né, acabou de chegar aqui esse mago, que é o Tião Guerra, que é o consultor que vem acompanhando a gente aí há mais de 2 anos na construção dessa nova jornada do trabalho pedagógico da Rede Cruzada. E ele é um dos culpados, um dos corresponsáveis por esse documento que a gente criou recentemente sobre o que vai nortear, né, todo o trabalho educacional da Rede Cruzada, tanto na educação infantil quanto no nosso trabalho de contraturno. Boa noite, Tião. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Não sei se a internet está razoável, dá para me ouvir? Eu já vi que ela vai trazer algumas emoções para a gente, mas está dando para te ouvir. Então vamos lá. Olha, dos três aqui, eu sou o estagiário, né? Eu sou o aprendiz, aliás, aprendiz mesmo. Eu tenho aprendido muito com esse pessoal super competente do núcleo pedagógico da Rede Cruzada, representado aqui pela Patrícia, e também, né, com esse bruxo que é o Tião, no mundo da pedagogia, do trabalho social, né, da transformação através da educação. E eu não sei, né, quem tem acompanhado as nossas lives tem percebido que esse ano, praticamente, a gente tem se debruçado a conversar tanto com convidados externos quanto a própria equipe da Rede Cruzada nas nossas lives sobre a nossa orientação, né, sobre o nosso trabalho pedagógico. Então, a gente já teve, né, 2 lives sobre a documentação pedagógica, 2 lives sobre a ambientação pedagógica, 2 lives sobre o brincar, a importância do brincar, né, como o maior meio de expressão, né, a grande forma de expressão
do mundo infantil e, né, se a gente fosse mais esperto, né, de todos os seres humanos, né, não só das crianças. E hoje a gente vai falar do quarto eixo, né, do nosso trabalho, que é a literatura. E aí eu vou me arvorar aqui a ser quem vai introduzir esse tema, mas depois vocês vão ver que a Patrícia e o Tião vão aprofundar isso muito mais. A literatura indo muito além, né, de um livro didático, muito além da palavra escrita, e, na verdade, a literatura quase que num sentido figurado, como as diferentes formas que a gente tem de compartilhar saberes, de comunicar conteúdos, e a gente sabe que conteúdos, quando a gente fala em conteúdo, particularmente na educação infantil, a gente não está falando de letras e números, né? A gente está falando de vida, de sensação, de som, de sabor, de gesto, de troca, de emoção, de sentimento. E é por isso que a gente diz que um dos eixos, né, do nosso projeto pedagógico é falar de literatura muito além dos livros. E aí eu pediria, né, para começar, Tião, onde entra a literatura, né, num projeto educacional? Boa noite. Não sei como é que está a internet, está dando para ouvir? Tá ótima. Ah, maravilha. Então, boa noite, Patrícia, boa noite, Renato, boa noite todo mundo. Já vi que entrou uma opção de gente querida aí também. Esse negócio é meio mágico, né? Você entra e começa a entrar uma opção de gente que você conhece, é incrível. Então, Renato, Patrícia, há 2 anos e meio atrás, quando a gente começou mais intensamente esse trabalho, digamos, de fortalecimento pedagógico na Rede Cruzada, né, que já tinha toda uma história anterior e que a gente está buscando honrar, um trabalho que a gente primeiramente cuidou foi de olhar para as 70 e tantas mulheres educadoras da Rede Cruzada e perceber, investigar o que essas mulheres liam, né? O que essas mulheres liam, o que essas mulheres escreviam, sobre o que elas escreviam, né? Sobre o que elas liam, sobre o que elas fantasiavam, sobre o que elas sonhavam, né? Então, foi um trabalho que começou muito intenso para a gente resgatar isso que foi roubado da gente, né? Se a gente perceber, a escola e várias outras instituições roubaram da gente essa habilidade de ler, interpretar, escrever os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas decepções, enfim, da gente traduzir a nossa vivência cotidiana de seres de uma forma literária. E quando eu falo literária, eu falo de escrita, mas também de fotografada, de poetizada, de dançada, de cinematografada, enfim. Ou seja, como é que a gente faz e se habilita para fazer metáfora da vida, né? Para fazer a literatura, né? Daquilo que a gente vive. E esse trabalho veio evoluindo muito forte com as educadoras, né? Então hoje a gente tem seminários onde elas apresentam as suas reflexões oralmente, aonde elas escrevem e leem o que escreveram, enfim, tem todo um processo de recuperação. E aos pouquinhos a gente tem trabalhado muito nessa coisa de transbordar. A vivência do adulto educador é o que transborda no processo educacional das crianças, né? Então agora a gente chega com muita força no início de 22, né? Nesse transbordamento dessas mulheres
que começam a ler, que começam a oralizar os seus pensamentos, que começam a compartilhar isso entre si, com as famílias, e a gente começa então esse processo de transbordar isso para as crianças. Então, nesse sentido, estou fazendo aí uma mega introdução e já passo para quem quiser pegar, se Patrícia aí, já estou levantando a bola para você cortar. A gente entra nesses 3 eixos, né? Que são a ambiência do trabalho, a documentação do trabalho pedagógico e a literatura como um grande eixo transversal, literatura que entendida como esse resgate e essa reabilitação de criar a sua própria metáfora, né? A metáfora de si mesmo, né? Então, a gente está mergulhando aí com a criançada de 1000 formas, que eu vou deixar aqui, porque eu já estou me coçando, né? E desse transbordamento da vivência das educadoras para as crianças. E um lema inicial é de que literatura não é só livro. E aí eu passo a bola para a Patrícia, acho que ela já tem bastante... Já armei o pênalti, é só chutar. Nossa, que responsabilidade, hein? Para que eu vou aceitar o desafio do Renato? Mas Não, então, eu estava entrando no banho, para você ter uma ideia. Isso. Mas então, escutando o Tião, Renato, eu comecei a me recordar todo esse processo, né, que nós estamos vivenciando durante esses mais de 2 anos, né? E quando a gente chega aos dias de hoje, né, eu vejo com enorme satisfação o entendimento que hoje a nossa equipe tem acerca desse eixo, né? E toda vez que a gente fala em literatura além dos livros, a gente pensa que existem inúmeras maneiras de se contar uma história, né? A gente conta uma história com o corpo, com a pintura, com o artesanato, a gente conta uma história até em silêncio, né? Se a gente for parar para pensar. E aí, dialogando um pouco com o tema dessa live, quando eu penso nisso, eu me lembro muito do trabalho do Fabulosos, que chegou para nós há alguns anos, né, com uma proposta chamada Roda de Brincar, ou Roda de Bebês, e para quem não sabe, é um trabalho que eles realizam com os nossos berçários, né, que pode ser ampliado também para os maiores, mas por uma questão, pela conjectura, a gente implantou nos berçários, e durante 1 hora por semana, os educadores da Roda de Brincar, Roda de Bebês, eles utilizam diversas ferramentas para contar histórias, né? Seja no brincar livre, que é um dos nossos eixos, seja no uso do próprio livro, da própria literatura, dos fantoches, dos objetos que viram outras coisas, né? Eles usam muito pá de bolo, caixa de sapato, escorredor de macarrão, e aquilo ali vira um chapéu de um soldado, aquilo ali vira uma espada, explorando a capacidade que aqueles bebês têm de desfrutar daqueles objetos e, a partir daí, construir uma narrativa, né? E, de certa forma, a gente, ao longo desses anos, a gente tem, de alguma forma, aprendido com a equipe do Fabulosos, com o Fabiano, não só observando o trabalho que eles fazem, mas também a partir das orientações que o próprio Fabiano, ao longo dos anos, vem passando para a gente. E daí, voltando à fala do Tião, quando a gente começa a seguir essa caminhada, né, do nosso pedagógico nessa linha, com todos esses eixos, com o brincar, com a documentação, com a ambiência, chegando na literatura, muito além dos livros, de certa forma a gente não tem nenhum estranhamento, porque a gente já viu isso acontecer e a gente para e pensa, caramba, a gente pode fazer isso e não é só uma vez por semana com Fabulosos.
a gente pode fazer todos os dias. Isso pode fazer parte da nossa rotina pedagógica todos os dias. Deixa de ser uma aula extra, classe, uma aula fora da nossa rotina pedagógica, para estar dentro do planejamento e da rotina pedagógica das nossas educadoras, né? E eu acho que a gente tem feito isso com muita sabedoria, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem aprendido a cada dia de que maneiras a gente pode contar uma história que não seja apenas pelo livro, que também é importantíssimo. E eu queria só resgatar, Renato, quando a gente começou a falar de literatura, lá no final do ano passado, coincidiu com a Bienal, né? A Bienal do Livro, que normalmente acontece no final do ano. E eu queria destacar um movimento que poucas vezes eu vi acontecer na Cruzada, né? Pela primeira vez, nós fizemos uma mega lista de livros, né? A gente já tinha ido à Bienal outras vezes, né, para comprar livros, patrocinado pela Cruzada, né, incentivado pela Cruzada, mas a gente chegava lá e comprava os livros simplesmente, né? E dessa vez a nossa equipe se debruçou sobre que livros nós queríamos comprar para as nossas unidades, né? Era preciso que fossem livros bastante interessantes e que estivessem alinhados com a nossa prática pedagógica, com a Cruzada, com o novo fazer pedagógico da Cruzada. Então, é lógico, o livro não é o centro das linguagens que nós utilizamos para contar uma história, mas até a nossa relação com o livro, ela mudou de um tempo para cá. Não é apenas o livro, é qual o livro, qual o objetivo daquele livro, qual é a mensagem que ele passa, e isso é algo também muito novo para a gente, que a gente tem procurado colocar em prática nas nossas unidades. Eu não sei se eu vou dar spoiler, mas hoje eu recebi um vídeo da Daishu, que é a nossa unidade em São José do Vale do Rio Preto. Eu não sei se vocês dois viram. Por enquanto ainda está nas internas, eu não sei se já foi postado. E eram várias crianças brincando com prendedores de roupa. E a partir dos prendedores de roupa, dizendo, né, criando as suas narrativas e os seus brinquedos. E um fez um avião, uma menina, a coisa mais linda, fez uma mesa, e, né, um fez um boneco, e do que é proporcionado, né, tanto pela natureza quanto pelo mediador, pelo educador, a criança viaja, né, com a sua imaginação, com aquilo que está disponível. E aí, Tião, duas coisas que você, na verdade, três coisas que você sempre destaca, né? A questão da presença, ou seja, o educador, ele, para aproveitar, né, o que tem disponível no ambiente, né, a forma de expressar e registrar aquilo e permitir, né, a livre expressão da criança, ele precisa estar, ele ou ela, estarem presentes, né, inteiros ali. E além dessa inteireza, né, também trazerem o seu repertório, né, não se alienarem daquele momento, né, estarem ali naquele momento, trazendo os seus saberes, a sua infância, a sua experiência, para, né, o ensino-aprendizagem ser junto e misturado. E o terceiro é como todos esses aspectos, esses 4 eixos, fica até difícil numa conversa como essa a gente separar, né? Eu acho que, Tião, a sua introdução foi muito feliz nesse sentido, né? Quando a gente fala da literatura, a gente também está falando do ambiente que a gente está criando para aquela narrativa, para aquela história, né, acontecer e acontecer no aqui e agora. A gente está falando de registros, né? Afinal de contas, né, as linguagens, elas são formas da gente fazer os registros e compartilhar os saberes, né? E
por fim, né, o próprio brincar com uma grande atmosfera para isso tudo acontecer, né? E aí eu queria justamente, Tião, te perguntar o seguinte: quando você vê, né, essa trajetória nossa na Rede Cruzada, como é que você está percebendo, né, essa questão da maior presença, assumir os próprios saberes e a busca de um repertório maior para fazer esse trabalho transbordar nas crianças, e a preocupação também em deixar isso registrado? Obrigado, Renato. Me ouve? Sim. Então, quando a gente vira e diz, essa é uma história muito boa, ou esse livro que eu estou lendo, ele é fantástico. Nossa, assisti um filme ontem que me marcou. Enfim, a gente vai carregando essa pergunta: o que que faz uma obra ser uma obra-prima, né? Uma obra-prima literária, né? E uma hipótese que a gente tem apostado nela é de que a obra artística, ela é tão mais valiosa quanto maior é o mergulho do artista na sua própria vida, né? Quanto maior é a apreciação que a pessoa faz do seu cotidiano. Então, quando eu olho para um dia meu, eu digo, nossa, cara, é um milagre esse dia, não é? A quantidade de coisas inacreditáveis que aconteceram nesse dia, e que foi simplesmente um dia em que eu acordei e trabalhei e, enfim, cuidei das pessoas queridas, fui cuidado por elas, cuidei dos cachorros, li as terríveis notícias, li algumas notícias legais, enfim. E olha que aqui está um homem branco, de classe média, falando, né? E então, imaginando esse nosso grupo maravilhoso de profissionais, né, de mulheres, na sua maioria mulheres negras, de Zona Norte, de Zona Oeste, enfim, mulheres que têm 2, 3, 4 jornadas de trabalho. Ou seja, tudo é interessante, menos a minha vida cotidiana, entendeu? Não me venha falar da magia e da beleza e da coisa maravilhosa que é a minha vida cotidiana de mulher preta, sabe, da Zona Norte do Rio de Janeiro, enfim. E cara, a gente está trabalhando muito em cima disso, sabe? Muito em cima da habilitação do olhar, né, para o cotidiano. O cotidiano, o dia a dia dessas mulheres, o dia a dia dessas mulheres educadoras, o dia a dia dessas mulheres mães, amantes, sambistas, cantoras, enfim, dançarinas, donas de casa, enfim. E o que a gente vê é que nos seminários, nas rodas de conversa, cada vez mais os depoimentos são carregados de uma poesia espontânea, de uma qualidade literária absurda, porque cada vez mais, à medida em que elas mergulham no seu cotidiano com um olhar fresco, né? Cecília Meirelles, né, arranca os olhos que tiverem vistos, né? Cria novos olhos para novas visões, né? E aí, cara, é impressionante. Você vê depoimentos dessas educadoras que são poesia, que são literatura. A gente estava numa reunião semana passada, a Elisa, cara, eu estava caçando aqui no meu computador. A gente terminou uma reunião pedagógica e eu convidei as pedagogas que orientam as unidades da Rede Cruzada a escrever sobre aquela conversa naquela reunião.
E a Elisa simplesmente transborda um poema, mas de uma beleza que valia a pena a gente achar aqui para ler. Então, Renato, o que a gente vai vendo é de que à medida em que a vida vai ganhando um lugar de interesse, a minha vida vai ganhando um lugar de interesse para mim mesmo, a literatura decorre, sabe? A literatura transborda disso, a poesia transborda disso, a história ela é contada de uma forma muito especial e as crianças enfim, as crianças vão percebendo e não é percebendo com a cabeça, elas vão sentindo. Ali na minha frente está uma pessoa adulta que eu quero imitar, né? Ali na minha frente tem uma pessoa adulta que me lembra a dignidade do que é ser humano. E eu quero ser adulto, eu quero crescer, eu quero ser adulto. Porque se a gente olhar para o que acontece hoje, eu chamo de síndrome Peter Pan, ou seja, as pessoas não querem ficar adultas, porque ficar adulto é um negócio muito chato, porque ficar adulto é uma coisa muito ridícula, ficar adulto sabe, é hipocrisia, é mentira, é mesmice, sabe? Então, à medida que as educadoras da Rede Cruzada vão fazendo esse mergulho no próprio cotidiano, recriando seus olhares, né, vai nascendo uma literatura própria, uma poesia própria, e isso vai transbordando na prática pedagógica, né? A gente tem se conectado muito com mulheres, grandes mulheres contadoras de história, né? A Jéssica, acho que ela já esteve aqui, né? Ou eu estou enganado? Não é? Já? Lá no Plantando. Não, e ela já Então, teve na live também. pois é. Então, a Jéssica é uma dessas mulheres que transborda a literatura. Aquela mulher ela é a literatura. Ela mexe o corpo todo de forma poética, enfim. Então a gente está bebendo muito dessas mulheres incríveis, né? A gente está aprendendo termos como griots, né? Então, ou seja, o griot como aquela pessoa que traduz a vida na literatura, mas é uma literatura que acontece aqui e agora, forte, carregada, né? Do presente, né? Do momento que ocorre, né? E então, rapaz, ó, eu fico arrepiado de falar porque a gente está buscando e essa força está vindo, essa força está dentro dessas educadoras e elas estão, sabe, o vulcão está começando a entrar em erupção e cada vez mais. Aí, meu amigo, ninguém segura, sabe? Ninguém segura a relação delas com as crianças, a relação delas com as famílias. Então, quando a gente fala literatura, é disso que a gente está falando, entendeu? A gente não está falando aqui, compramos 27 livros, tarará. Compramos 27 livros incríveis, mas junto com isso também nós temos 80 mulheres criando um novo olhar para o seu próprio cotidiano e vendo o quanto de literatura e poesia que está nele, né? E isso transbordando para as crianças em todas as atividades. Não é terça-feira às 9 horas da manhã, são todos os dias, a todo momento, né? Então, rapaz, nossa, eu sou suspeito, eu fico muito tomado assim por essa conversa, porque tá acontecendo e tá sendo incrível. Uau. Patrícia, como é que você está testemunhando e vivenciando isso? Então, Renato, eu diria que eu estou apaixonada por esse processo, sabe? Eu vejo as nossas educadoras saindo de um lugar de consumir conhecimento para produzir conhecimento, né? Eu vejo nossas educadoras cada vez mais formadoras, né? Num processo de autoformação, de autoconhecimento e também de contribuir para a formação da sua colega também educadora, né?
E isso, na minha opinião, se deu durante todo esse período, né? Foi construído ao longo de todo esse processo. Por isso que eu digo que ele me arrepia, né? Porque a gente, evidente que nós trouxemos muita gente boa para falar aqui para nós, conhecemos muitos especialistas que contribuíram muito, mas eu diria que muito, a maior parte desse resultado veio de dentro da nossa casa, né? De dentro da Rede Cruzada. Eu percebo, e eu já estou na Cruzada há alguns anos, que nós estamos vivenciando um momento muito fértil, né? Eu falava para a Alexandra, que é uma das nossas mais novas colegas, né, que eu celebro, coordenadora da Lacai, para quem não sabe, que eu celebro esse momento em que ela está chegando na Cruzada, né? Ela, Lua e todas as colegas que estão chegando agora, porque estão chegando, no meu ponto de vista, no momento mais fértil, onde a construção do conhecimento está em plena ebulição e ele acontece dentro da nossa casa, dentro das nossas unidades, né? Elas estão se descobrindo, se redescobrindo, e essa transformação ela está passando pela vida pessoal, pela vida profissional, ou seja, de uma forma muito globalizada, né? De certa forma, o desenvolvimento pessoal afeta diretamente o profissional e vice-versa. Então, elas são uma só, com todas as suas facetas, com todas as suas jornadas, como disse o Tião, né? E estão lá, e nós temos a sorte de tê-las, né? E eu fico muito arrepiada de ver que esse processo funciona, né? É claro que toda mudança ela gera uma angústia, ela gera dúvidas, a gente nunca sabe o que vai encontrar lá do outro lado, né? Mas quando a gente começa a colher os frutos, e a gente olha para trás e diz, caramba, valeu a pena todo o processo. E eu acho que a gente não está no final dele, a gente está no meio, né? A gente está num momento em que a gente está ainda tem muita coisa para aprender, para construir junto. Eu acho que a Cruzada tem feito excelentes aquisições para a nossa equipe, que também oxigenaram o nosso time. Enfim, eu estou muito otimista, pelo menos no lugar onde eu estou, eu estive facilitando o núcleo pedagógico até bem pouco tempo, então eu pude ver essa transformação acontecer. E eu vejo transbordar nitidamente para as nossas crianças, sabe? A prática pedagógica mudou, né? A olhos vistos. Oi? Posso dar um testemunho de hoje? Claro. Eu estava chegando na unidade do Plantão da Manhã, né? Lá no Nova América. De mochila, atrasado, e estava a criançada toda do maternal do lado de fora, com as educadoras e monitoras, tentando soltar pipa, porque aqueles prédios não estavam ajudando com o vento, né? E aí, eis que uma educadora chega e fala assim, ainda bem que você chegou, Renato. Vamos levantar essa pipa aqui agora. Eu, na frente das crianças todas, ela não deixou nem eu tirar minha mochila. Vamos embora, ajuda aqui. E eu paguei um mico. Porque, gente, sem duplo sentido, minha pipa não subiu. E aí, eu saí todo chateado, constrangido, mas veio o presente um par de horas depois. Perto da hora do almoço, eu estou ali fora e as crianças estão subindo a escada. Uma delas chega para mim e me dá os parabéns por eu ter levantado a pipa. Gente, a generosidade dela e mais eu me cobrando um desempenho de fazer a pipa voar justamente para aquela criançada toda ter aquela sensação. E quem recebeu, né, a lição fui eu. Eu acho que ela não só viu o meu esforço, como ela voou com aquela pipa, independente da altura que ela alcançou. E aí eu entendi tudo. Quem ganhou a aula hoje fui eu. Um olhar generoso, né, Renato?
Eu acho que isso define esse exemplo que você está dando, né? Talvez essa criança tenha tido um olhar generoso para aquilo que você fez, né? E eu Esse ponto percebo que positivo, Patrícia, que muitas vezes a gente, como adulto, não dá, né? exatamente, eu acho que faltava, e falta, de modo geral, isso não é uma exclusividade da cruzada. Eu acho que muitas das vezes nós somos pouco generosos conosco e com os outros, sabe? E eu noto que uma das coisas que a gente tem aprendido é ser paciente conosco, ser talvez menos exigente conosco, pensar que pequenas vitórias, muitas das vezes, têm muito mais valor do que grandes vitórias, né? Que para as nossas crianças, um detalhe, né, como subir uma pipa, é muito mais importante do que vê-la lá no alto sem ver o processo, sem ver quem é que está empinando, né? Então, eu acho que falta isso. E eu tenho visto isso muito na Casa de Leilá, né? Através da nossa coordenadora pedagógica, Elisa. Muitas das vezes eu estou ali, eu vejo as educadoras procurando a Elisa com uma dúvida gigante, né? Elisa, o que, que eu faço? Aconteceu isso. E a Elisa pergunta assim, o que, que você acha que deve fazer? Ah, eu acho que eu devo fazer isso. Então, tente. Mas eu posso tentar? Claro que você pode tentar. E muitas das vezes aquela solução é a melhor solução para aquele momento e a própria educadora não confiava na sua capacidade de propor uma solução para aquela adversidade, para aquele problema. Eu acho que hoje a nossa equipe vem exercitando a confiança em si mesmo, a confiança no processo, a confiança no outro, a confiança na instituição e na nossa capacidade de fazer melhor aquilo que a gente já fazia bem. Uau! Nossa, eu fiquei muito assim, né? Nossa, nada acontece por acaso, né? Era para nós estarmos aqui agora. O Tião, ele trouxe uma coisa muito perturbadora para mim, né? Vou aproveitar aqui um momento que eu acho que muita gente também vive a mesma coisa pelo sinal dos tempos, né? Tem muita coisa muito estranha, para não falar uma palavra mais pesada, acontecendo à nossa volta, né? O nosso cotidiano, ele tem sido desafiado para levar a gente para baixo, né? Vamos falar assim. E o Tião falando do milagre do cotidiano, né? E ele mesmo, né, na reflexão dele, trazendo, né? Como assim, né? Eu, no meu lugar de privilégio, também, né, o homem branco aqui, classe média, etc., e propondo isso, né, para pessoas em situações aparentemente muito mais desvantajosas, dependendo do critério que a gente usa para julgar. E eu aprendi também nessa trajetória aí, nesses 2 últimos anos, o Tião fala sempre, né, e ele falou de humanidade, né, de ser humano, e parece que ser adulto tem se tornado ser desumano. Eu aprendi com o Tião também, né, que todos nós, né, sermos humanos, devia ter lá, né, na Carta dos Direitos de Ser Humano, acessar o bom, o belo, e o justo. E por que não, né? Por que não? Porque se a gente se julga no direito de ter o bom, o belo e o justo, a gente vai querer que isso transborde, que isso alcance as crianças com quem a gente se relaciona. Tá difícil, mas a gente tem esse direito, né? E eu lembro, né, aprendi, né, que a gente pode organizar, né, a apresentar e vivenciar o bom, o belo e o justo, inclusive dependendo das nossas faixas etárias, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo o que é bom, a gente vai entendendo o que é belo, vai entendendo o que é justo, e pode ter até, né, a pretensão de representar essas coisas, né? A gente fala pretensão justamente porque os adultos hoje em dia não estão sendo um bom exemplo.
Ufa! Eu acho que a gente tem que colocar, né, no nosso manifesto na Rede Cruzada que nada vai nos tirar desse caminho de procurar o bom, o belo e o justo para todos nós. Há 102 anos, né, Renato? Que a gente faz. E é incrível como a gente, eu pelo menos me sinto assim, tão jovem aos 102 anos, né? Porque aos 102 anos a gente está aqui discutindo educação, falando de fazer pedagógico, revendo o nosso fazer, revendo a nossa proposta, os nossos projetos, os nossos processos. E principalmente, como você disse, né, educação é um direito de todos. E a gente acredita nisso, né? E não só a educação, mas todas as outras necessidades que estão no pacote, como você disse muito bem, Renato. E eu queria te contar uma história muito rapidinha que eu me lembrei agora, ouvindo você falar isso. Alguns anos atrás, alguns anos mesmo, uns 5 anos, nós levamos as nossas crianças ao Centro Cultural Banco do Brasil para ver uma exposição de Van Gogh, né? Levamos a nossa pré-escola. E aí toda aquela mobilização, ônibus, você sabe, né? Sair da creche é um processo, né? Mas seguimos porque nós acreditamos, né? Então fomos para o CCBB. E foi maravilhoso, eu ficaria horas falando desse passeio que me marcou muito. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, ao voltar, uma mãezinha, ao receber a criança descendo do ônibus, ela estava muito emocionada. E aí, automaticamente, eu pensei, no mínimo ela estava com medo, né, da criança, sair de ônibus, ir para longe, voltar. Ainda brinquei com ela, calma, já estou te devolvendo aqui sua preciosidade, tudo mais, e não era nada disso. Ela realmente estava emocionada, porque ela, segundo ela disse que ela nunca imaginou que a filha pudesse entrar naquele lugar, no CCBB. E aí eu disse para ela, nossa, mas é de graça, inclusive, né? Normalmente as exposições, você não paga nada para entrar. Aí ela disse, olhou para mim, obviamente que eu estava falando de um outro lugar, né? Muito diferente dela, e ela olhou para mim e disse assim, Patrícia, mas a minha filha, moradora de uma favela, uma menina preta, filha de pais pobres, aquele lugar não era para minha filha, até vocês levarem as crianças lá, né? E eu fiquei tão sensibilizada que 5 anos depois eu me lembro desse episódio e ouvindo você falar, Renato, eu me lembrei imediatamente dele, essa criança já está grande, eu só vejo pelas redes sociais, né? Já está no fundamental, mas aquilo ali me marcou. Se eu tinha alguma dúvida sobre o que era trabalhar na Rede Cruzada e sobre a importância da nossa missão, naquele dia eu tive certeza. Porque eu passei a buscar, e eu acho que hoje, mais uma vez eu digo, nós estamos num terreno fértil para isso, de dar oportunidade às nossas crianças para que a gente possa garantir esses direitos que, para mim, para você, para todos nós, é básico. Né? O direito de entrar num museu, o direito de acessar uma biblioteca, o direito de ler um livro, o direito de frequentar uma boa escola, enfim, o direito de ter segurança alimentar, né? E muitos outros que eu poderia citar aqui uma lista, né? E é isso, é o mínimo, né? Mas que para nós, a gente fala de um outro lugar, a gente não sabe o que é estar no lugar de alguém que acha que não pode entrar no CCBB, que é um local gratuito de acesso. Vai muito além do que o dinheiro pode pagar, né? Exato. E eu acho que a Rede Cruzada tem esse papel. O nosso papel não é assistencialista. O nosso papel, ele é educacional. E a gente tem o objetivo de educar não só as nossas crianças, mas ajudar a educar essa sociedade que precisa ser educada nesse sentido, né? E é isso. Eu fico até emocionada lembrando dessa história.
Incrível. Antes de passar para o Tião, porque ter com esse passeio. Eu já contei para alguns de vocês que uma vez eu estava ajudando um projeto e aquelas crianças nunca tinham, elas são aqui do Rio de Janeiro, mais propriamente, né, numa das favelas do Complexo da Maré, e elas nunca tinham saído daquele território, nunca, e eram crianças de 8, 9, 10 anos. E aí, a pessoa, a coordenadora do projeto, que você conhece muito bem, Patrícia, que é a Inês Cristina, né? Ela disse assim, Renato, você pode ajudar o nosso projeto? A gente precisa de um ônibus. Aí eu falei, de um ônibus? Cara, me arruma um ônibus para levar essa garotada para passear. Ônibus. Desculpa, aconteceu um negócio aqui no meu celular. Enquanto ela falou ônibus, eu me motivei. Mas ela foi me explicar melhor. Renato, olha só, eu vou parafrasear. Não é um ônibus que eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo um espaço móvel de educação não formal. Gente, eu levantei na mesma hora e consegui esse espaço. Porque quando ela me definiu o que era aquilo, eu entendi a dimensão do que significava arrumar um ônibus para aquelas crianças. Que é exatamente o que você está falando, Patrícia. O acesso, né, à literatura, o acesso ao saber, o acesso ao bom, ao belo, ao justo e o que seja. E aquele ônibus não era um ônibus, né? Era muito mais do que aquilo. Era educação, né? Muito legal, muito legal. Tião, 19h57. Agora você amarra tudo que os dois geminianos aqui que adoram falar trouxeram e dá um sentido para a gente. Caramba! À medida que eu fui ouvindo vocês, enfim, enfim, a gente vai, né? Mas 3 minutos é dureza, Renato. É dureza, porque assim, para mim. Muito mais. Vai cair em 2 minutos? Vai cair? Não, olha, não tem caído. Não tem caído. Então vamos acreditar. Porque eu me fiz a pergunta assim, porque você, se a pessoa tivesse chegado, você conversaria sobre literatura e traduzida em psicomotricidade, música, né? Você conversaria sobre teatro, etc, etc, né? Sim. Então, e a gente está aqui conversando, nós três, está uma delícia. E então a pergunta que eu fui sustentando é sobre o que a gente está falando. Ao falar sobre literatura traduzida em tantas atividades não convencionais, à medida que a gente fala de literatura não restrita ao livro, à leitura do livro, à litera, né, a letra, né, é do que a gente está falando. Rapaz, aí eu, aquariano, então aqui tem os caras, você falou o quê? Virginiano, né? 2 geminianos e um aquariano. Conversando com um aquariano, e rapaz, eu fui longe, porque eu fui lá num filósofo sul-coreano, que aliás eu indico fortemente, né? Ele é sul-coreano e ele dá aula em Berlim. O nome dele é Byung-Chul Han, né? Um cara jovem, um cara muito fera, muito, muito, muito fera. E ele tem vários livros, cada um mais interessante que o outro. E um desses livros chama-se O Aroma do Tempo, né? O Aroma do Tempo. Ainda não tem no Brasil, mas em Portugal já tem, porque eu estou acompanhando esse danado. Tem em inglês, tem em espanhol, mas não tem em português ainda. Mas O Aroma do Tempo, que é um livro belíssimo, desses de cabeceira, ele vai fazer uma reflexão sobre o que ele vai chamar do principal sequestro da modernidade, né? Qual é o principal sequestro desses tempos que a gente vive? E ele vai dizer que o principal sequestro é que foi sequestrada a continuidade do tempo, né?
foi sequestrada a continuidade do tempo na vida da gente. Ou seja, esse tsunami de informações, picadinhas, velozes, nervosas. Vocês estão me ouvindo? Porque congelou todo mundo. Estamos sim, estamos sim. Estamos, Chão. Estão ouvindo? Sim, sim. Então, assim, essa quantidade de informação e de informação picada, curta, segmentada, a velocidade em que a vida cada vez mais ocorre, foi sequestrando da gente a vivência principal da humanidade, que é o fluxo contínuo do tempo, né? Aonde tudo está ligado com tudo, né? Tudo está ligado com tudo. E a gente começa a acreditar que não, que agora a gente está aqui na live e isso é um pedaço. E depois então a gente começa a picotar a vida, achando que assim mais coisas vai caber no dia da gente, a gente vai ficar mais esperto, a gente vai ficar mais inteligente, enfim, uma série de fantasias dessa tal modernidade, né? Então, assim, para mim, quando a gente está falando da literatura, do brincar livre, da documentação pedagógica, da ambiência, enfim, de todos esses eixos, desses 4 eixos que a gente está praticando e construindo na Rede Cruzada, para mim, o que a gente está dizendo a gente está muito dedicado a construir uma prática pedagógica que não assuste as crianças, que não dê susto nas crianças. A gente está construindo uma prática pedagógica de forma que as crianças digam: nossa, aqui, pelo menos, as coisas continuam, sabe? As coisas têm um fluxo. Então, por exemplo, agora a gente está numa enorme discussão sobre datas comemorativas. Então, como é que a gente faz para sair desse paradigma de comemorar o dia disso, o dia daquilo, o dia de não sei o quê, e entra num processo de celebração que é contínuo, né? Então, para mim, assim, falar de literatura na Rede Cruzada é falar de a construção de um projeto pedagógico que cuide de não sequestrar também na escola desse fluxo contínuo do tempo. Então, nesse sentido, o tempo não é o tempo que passa, mas o tempo é o tempo que é vivido. Então, a gente está muito interessado em resgatar o tempo vivido, o tempo presenciado, o tempo experimentado. Então, ter essa noção da qualidade da presença ocorrendo no tempo, né? E a literatura é isso, porque a literatura, quando alguém começa a contar uma história, ali se traça um fio de continuidade que é mágico. E é por isso que a gente fica fascinado por assistir um filme. Sabe, durante o filme eu não vou morrer, durante o filme não vai acontecer nada. Durante o filme, simplesmente, o tempo vai fluir contínuo, né? Enfim, então, para mim, assim, dessa conversa da gente, eu estou saindo bem feliz porque eu consegui ver isso, sabe? A gente está, de várias formas, construindo um projeto que as crianças não se assustem por essa quebra tão veloz, agora isso, agora aquilo, agora é assim, agora é assado, sabe? Mas não, um fluxo. Então, uma atividade vai cedendo e vai se transformando em outra, e vai se transformando outra. Eu diria que a gente está construindo, sei lá, uma pedagogia literária, sabe? Uma pedagogia em que as atividades fluem uma para dentro da outra. Tomei nota aqui porque eu ainda quero refletir muito sobre esse negócio que surgiu dessa nossa conversa. Uau! Isso porque a gente nem combinou, né? Então, Patrícia, queria saber, assim, né, até para não tomar todo o tempo das pessoas, queria que você também desse aí, né, uns 3 pontinhos, eu não vou nem falar um ponto final, uns 3 pontinhos, né, nessa conversa.
Eu acho que a palavra é aprendizado, e eu queria celebrar a nossa capacidade de colocar a criança no centro do processo, sabe? A criança como protagonista do processo. Eu acho que faltava um pouco isso na nossa prática, sabe? De ouvir a criança, de saber o que ela pensa, o que ela quer, o que ela deseja, o que ela quer fazer, como ela quer fazer, celebrar as pequenas vitórias, celebrar a formiguinha ou a minhoca que está na terra do jardim da creche, e que não é uma coisa boba, aquilo ali é muito importante para a criança. E eu acho que o nosso projeto se trata disso, né? E para a gente ter esse olhar generoso com a criança, a gente precisou ter um olhar generoso para nós. E eu acho que a gente está hoje celebrando isso. E eu queria agradecer, acho que é um happy hour maravilhoso aqui com o Renato e com o Tião. Eu estava aqui, de estudar para poder assistir após, e agora sair daqui cheio de coisas boas para pensar. Queria agradecer aí o convite do Renato e dizer que estamos aprendendo muito nesse processo. Olha, não tem como, né, terminar não usando vocês dois, né, nessa situação, porque o Tião falou do contínuo, né, do fluxo contínuo do tempo vivido, do tempo experienciado. E para quem não sabe, essa live era com o Fabiano, né, da Fabulosos. Com certeza ele teve algum problema, alguma restrição. E eu sabia que eu podia contar com pessoas com presença e simplesmente não precisam se preparar porque estão no aqui e agora, né? Estão falando de coisas que elas estão experimentando, vivenciando, promovendo. Então eu não tinha dúvida, né? Quando eu levantei o dedo e pedi ajuda, que eu sabia que eu podia contar com vocês, eu queria celebrar essa prontidão, eu queria celebrar a presença, né? E a sabedoria de vocês, porque se não tivesse essa sabedoria, a gente não tinha essa troca aqui, tá? Obrigado. E esse é o exemplo, né? Quando a gente está inteiro, de coração, de alma, de tudo, acontece isso que rolou aqui agora. Obrigado por vocês dois, maravilhoso. Obrigado também. Beijos. Obrigada. Boa noite, Beijo para todo pessoal. mundo. Boa noite. Tchau, tchau.